Mas talvez você esteja se perguntando: quem é esse Judas? O Judas Iscariotes? Não. Esse Judas, ao que tudo indica, é irmão do Senhor Jesus, porque ele se diz irmão de Tiago, e Tiago era irmão do Senhor Jesus. Tiago, autor da carta de Tiago. Então Judas, ao que tudo indica, esse Judas que escreveu essa carta era irmão do Senhor Jesus, também um dos filhos de Maria. Então, ele escreveu essa carta, e o objetivo dessa carta era alertar a igreja do primeiro século a respeito de falsos mestres que se introduziram na igreja ensinando doutrinas heréticas ou doutrinas contrárias, doutrinas errôneas, doutrinas falsas. Amém? Como existe na igreja hoje? Você liga a televisão, você liga o rádio, ou você vai na internet, você encontra milhares e milhares de falsos mestres, ensinadores. Existem muitos que dizem ensinar a palavra, mas que ensinam a palavra verdadeiramente não são todos, ou eu diria até que são poucos nos dias atuais. Falsos mestres estão inseridos no contexto da igreja hoje, e nós precisamos estar alertas contra isso, porque antigamente era mais fácil de controlar-se o ensino na igreja, porque as pessoas na igreja só ouviam aquilo que era pregado na igreja. Hoje não. Hoje, com o mundo globalizado, você ouve pregações lá da América, você ouve pregações lá da Europa, você ouve pregações lá do Nordeste, você ouve pregações de qualquer lugar do mundo. O mundo está globalizado, você liga o celular na mão, você já tem acesso a qualquer lugar do mundo, você tem acesso ao que está acontecendo em qualquer lugar do mundo. E aí o perigo é maior, porque nós estamos sujeitos a ouvir toda sorte de ensinamentos errôneos. Então a carta de Judas serve muito bem para os dias atuais. Nos dias atuais, nós temos dois extremos, vamos dizer assim, que caracterizam o ensino na igreja. Ou nós vemos aquele ensino legalista, muito preso a regras, costumes, religiosidade, imposição de fardos sobre as pessoas. Ou por outro lado, nós vemos uma teologia liberal, que mostra exatamente uma liberalidade extrema, dizendo a tal ponto que por sermos salvos pela graça, por estarmos na graça, tudo é válido, tudo é permitido, ou seja, transformam a liberdade que nós temos pela graça em libertinagem. E era mais ou menos isso que estava acontecendo na igreja nos dias de Judas, pelo que motivo ele escreveu essa carta. Falsos mestres dizendo assim: somos salvos pela graça, a graça está sobre nós, então tudo é válido, tudo é permitido, nada é proibido, tudo está bem. Vamos ver então o que ensina Judas. E esse ensinamento visava tão somente uma coisa: o lucro. Visava tão somente as vantagens pessoais. Ou seja, se eu pregar um evangelho libertino, um evangelho que transforma a graça em libertinagem, um evangelho dizendo assim: olha, venha, um exemplo, venha, se você é homossexual, pode continuar do jeito que está, porque nós estamos no tempo da graça, Jesus é graça, somos salvos pela graça, então tudo é válido, tudo é permitido, venha. E não tem essa de você ter que ser transformado. Não, fique do jeito que está bem. Como já temos aí a Bíblia parafraseada para os homossexuais. A Bíblia numa linguagem modificada para os homossexuais. Já viu isso? É uma Bíblia que tira, é claro que ela vai tirar aqueles versículos que falam contra o homossexualismo. Ela tira. Uns ela tira, outros ela modifica. Então, é a Bíblia chamada Graça sobre Graça. Olha o nome da Bíblia: Graça sobre Graça.
Ou seja, eles só falam da graça. É graça, 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 não existe pecado. Mas o que diz a graça sobre o pecado? Que onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça de Deus não nega o pecado, pelo contrário, a graça de Deus afirma e reafirma que nós somos pecadores, miseráveis, indignos, depravados, mas que exatamente porque existe a graça somos salvos. Mas o fato de existir a graça não quer dizer que eu deva continuar no meu pecado, pelo contrário, isso deve aumentar, ampliar o meu amor a Deus, porque se Ele me salvou de graça eu devo devotar a minha vida a Ele. Vocês conhecem a história do escravo, já contei aqui há um tempo atrás. O escravo foi levado a um leilão, onde se leiloavam os escravos, e ali, no meio de todos aqueles escravos, um chamou a atenção de um senhor, um dono de escravos que foi ao leilão para participar, oferecer ali os lances. E ele se interessou por aquele escravo, chamou a atenção, talvez o porte físico, aspecto dele. Ele falou: eu quero comprar esse escravo. Qual é o lance por ele? O lance é tal. Ele foi dando lance, outros deram uns lances maiores. Ele foi aumentando lance, a ponto de dar um lance caríssimo pela vida de um escravo. Ao receber aquele escravo como propriedade sua, todo documentado e mais, ele recebe o escravo, que agora era propriedade sua. Ele pega aquele documento relacionado com o escravo, ele assina uma carta de alforria, que era uma carta dando liberdade ao escravo. A carta de alforria dava liberdade ao escravo, dizendo que nunca mais ele estaria naquela condição de escravo. Uma carta de alforria nos dias da escravidão era o que o escravo mais desejava na vida. Era a carta que dava a ele liberdade. Aí aquele senhor recebe os documentos do escravo, acrescenta aos documentos uma carta de alforria, entrega ao escravo pelo qual ele havia pagado muito dinheiro, dizendo: toma, você está livre pelo resto da sua vida. O escravo se assusta: mas e daí você, meu senhor? O senhor pagou uma quantia tão cara por mim, pagou um preço tão alto que eu vi, o senhor ofereceu o preço mais alto no leilão, e agora o senhor está me dando a liberdade? Não entendi. Eu estou fazendo isso que eu quero, não preciso te explicar. Preciso? Não, mas mesmo assim não entendi. Mas eu estou achando um ato generosíssimo do Senhor, disse o escravo. Tão generoso, um ato tão admirável, que eu me apeguei ao Senhor. De agora em diante eu sei que não sou mais escravo, mas eu quero servir ao Senhor pelo resto da minha vida de livre e espontânea verdade e vontade, só pela dignidade do seu ato, só por esse ato tão maravilhoso que o Senhor fez a mim, essa generosidade, essa bondade, esse amor. Eu quero te servir pelo resto da minha vida por gratidão. É exatamente isso que o Senhor Jesus Cristo nos fez. Ele pagou um preço alto por nós, o preço mais alto que alguém poderia pagar por nós, o preço do seu próprio sangue, e Ele nos comprou para nos dar liberdade. Só que ao recebermos essa liberdade, nós fomos livres do pecado, livres de Satanás, livres do medo, livres da morte, livres das cadeias que nos prendiam, livres de tudo que era mal. Hoje nós somos livres. Agora, porque nós recebemos a liberdade do Senhor, vamos ficar livres totalmente para fazermos o que quisermos, andarmos como quisermos, vivermos como quisermos? Não! Pela bondade e generosidade do Senhor, pelo amor que Ele deu a nós, nós o servimos de livre e espontânea vontade pelo resto das nossas vidas. Não por uma obrigação, não como um peso, não porque Ele nos força, mas porque somos gratos a Ele. É a mesma história do escravo, compreenderam? Então, se há essa liberdade que o Senhor Jesus nos deu ao nos comprar, por outro lado, existem homens, falsos mestres,
que ensinam um legalismo pesado, imposições humanas, mandamentos de homens, assemelhando-se aos fariseus nos dias do Senhor Jesus, a quem duramente o Senhor Jesus se dirigiu, dizendo: esses fariseus hipócritas impõem a vocês fardos tão pesados que eles não estão dispostos a movimentar com um dedo sequer, mas eles impõem sobre as costas de vocês. Mas eu não. Eu, por outro lado, eu chamo vocês, todos aqueles que estão oprimidos, a vir a mim, lançarem sobre mim o vosso peso, lançarem sobre mim tudo aquilo que pesa sobre vocês. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e assim vocês encontrarão descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O que era o jugo naqueles dias? Era doutrina, era carga de ensinamento que cada um dos rabinos tinha. Por exemplo, haviam dois rabinos que se destacavam nos dias de Jesus: Hilel e Shammai. Hilel e Shammai. Cada um tinha uma doutrina, cada um tinha uma coleção de ensinamentos que transmitiam aos seus discípulos. E naqueles dias o Senhor Jesus, um discípulo era formado desde pequeno. Aos 7 anos, o menino judeu, ele já tinha decorado o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Decorado, isso mesmo. Como? Não sei. Mas a repetição contínua, dia a dia, leva a isso. É possível. Aos 12 anos, o menino era entregue ao rabino, e este o educava na sua doutrina, o ensinava na sua doutrina, até a idade adulta. E ali então ele passava a decorar não só os livros da lei, o Pentateuco, como todo o Antigo Testamento, os profetas, livros poéticos, livros históricos. E esses rabinos tinham uma doutrina. Uns tinham uma doutrina mais pesada, outros uma doutrina mais leve, mas todos eles eram legalistas, todos eles eram religiosos. Aí o Senhor Jesus, ele chega de uma forma diferente, como um mestre diferente. Ele diz: olha, o meu jugo não é como o do rabino Hilel, o meu jugo não é como o do rabino Shammai, o meu jugo é diferente. Ele não é pesado, ele é leve e suave. E através do meu jugo, o meu ensino, vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Porque não é o peso do jugo que vai descansar a alma de vocês, pelo contrário, o peso do jugo, o peso dos ensinamentos vai trazer vocês mais opressão. Então, nos dias do Novo Testamento, o apóstolo Judas chama a atenção para esses tipos de mestres que haviam se introduzido na igreja e dos quais eles precisavam tomar todo cuidado. Vamos então à carta de Judas. Judas, versículo 1. Por que versículo 1? Porque só tem um capítulo. Então, é o capítulo único de Judas, versículo 1. Vamos ler essa carta todinha, até o versículo 24. Não é uma carta extensa, são somente 24 versículos. E hoje nós vamos introduzir essa carta. Todos encontraram aí, já está também projetado. Quem achar melhor acompanhar ali pelo telão. Diz assim: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e guardados por Jesus Cristo, misericórdia, paz e amor lhes sejam multiplicados. O versículo 3 é introduzido por um título que está escrito assim: o pecado e o destino dos ímpios. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes, insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas confiada aos santos. Pois certos homens, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês,
Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Senhor Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Embora vocês já tenham conhecimento de tudo isso, quero lembrar-lhes que o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. De modo semelhante a estes, Sodoma e Gomorra e as cidades em redor se entregaram à imoralidade e a relações sexuais antinaturais. Estando sob o castigo do fogo eterno, elas servem de exemplo. Da mesma forma, estes sonhadores contaminam o próprio corpo, rejeitam as autoridades, difamam os seres celestiais. Contudo, nem mesmo o arcanjo Miguel, quando estava disputando com o diabo acerca do corpo de Moisés, ousou fazer acusação injuriosa contra ele, mas disse: o Senhor o repreenda. Todavia, estes tais difamam tudo que não entendem, e as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nestas mesmas coisas se corrompem. Ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscando lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Esses homens são rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, comendo com vocês de maneira desonrosa. São pastores que só cuidam de si mesmos, são nuvens sem água, impelidos pelo vento, árvores de outono sem frutos, 2 vezes mortas, arrancadas pela raiz. São ondas bravias do mar, espumando seus próprios atos vergonhosos, estrelas errantes, para as quais estão reservadas para sempre as mais densas trevas. Enoque, o 7º a partir de Adão, profetizou acerca deles: vejam, o Senhor vem com milhares de milhares de seus santos, para julgar a todos e convencer todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essas pessoas vivem se queixando, descontentes com a sua sorte, e seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si, e adulam os outros por interesse. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores, que seguirão seus próprios desejos ímpios. Esses são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma, e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam, a outros salvem, arrebatando-os do fogo, a outros ainda mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Aí Judas termina a carta com uma linda doxologia, ou seja, palavras de adoração ao Eterno. Olha só que lindas palavras ele diz nos últimos versículos: aquele que é poderoso para impedi-los de cair e para apresentá-los diante da sua glória sem mácula e com grande alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, sejam glória, majestade, poder e autoridade, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todos os tempos, agora e para todos sempre. Amém. Amém? Amém. Lendo essa carta de Judas, queridos, a gente nem imagina que foi escrito no 1º século. Por isso que a Bíblia é chamada de um livro mais atual que o jornal do dia.
porque as suas palavras se encaixam direitinho no contexto atual, na época moderna, na época de hoje. As palavras se encaixam. Ou seja, parece que Judas está vivendo nos dias atuais. É exatamente isso que nós vemos. Judas fala de homens, mestres, se diziam mestres, ensinadores. Só que por sua vez, em vez de ensinarem um evangelho puro, como o evangelho ensinado pelos apóstolos, eles estavam introduzindo na igreja falsas doutrinas, ou seja, heresias. Olha, a palavra de Deus fala assim, olha, o Senhor libertou o povo do Egito, mas posteriormente destruiu os que não creram. E quanto aos anjos que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada, Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas, para o juízo do grande dia. O que a gente entende por aqui, queridos? Deus, na sua misericórdia, salvou o povo do Egito, o povo de Israel, não é verdade? Mas Ele também destruiu outro povo que não teve. Se vocês pegarem os relatos do Êxodo, vocês vão ver que no meio daquele povo que Deus tirou do Egito, milhares foram destruídos no meio do deserto. Praticamente toda aquela geração. A geração que entrou na terra da promessa foi uma geração que veio depois, 40 anos depois. 40 anos é o tempo de uma geração. E da geração antiga só entraram na terra da promessa 2 homens, Josué e Caleb. Para quem assiste o seriado aí que passa na televisão sobre Josué, Caleb, está passando, né? Já passou. Vocês vão ver quantas guerras, quantas vezes, não só as guerras, mas quantas vezes Deus entrou em ação para destruir Ele mesmo, parte daquele povo. Muitas vezes a terra se abriu, terremoto causado por Deus engoliu a todos. Outras vezes uma praga acontecia no meio do acampamento e ia matando um por um. Isso mostra o juízo de Deus. Isso mostra que Deus é amor, mas também Ele é um Deus de juízo, um Deus de justiça, que não tolera pecado, não tolera rebeldia, não tolera murmuração. Por isso que esses foram destruídos. E aí o apóstolo Judas faz menção aos anjos, que também caíram, que não conservaram a sua posição anterior, sua posição original. Esses também caíram pela rebeldia. Ó, tem uma coisa que Deus não tolera: rebeldia, murmuração. Ele destruiu toda uma geração no deserto por causa de rebeldia, murmuração. Deus tirou a qualidade de anjos dos anteriormente anjos que se transformaram em demônios por causa de rebeldia. E aqui no versículo 6 diz que Deus conserva esses anjos que não guardaram suas posições de autoridade, mas abandonaram sua própria morada. Ele os tem guardado em trevas, presos com correntes eternas para o juízo do grande dia. Sabe o que a gente entende por aqui? Que além desses anjos caídos que nós temos ao nosso derredor, nas regiões celestiais, que nos tentam de noite, que nos acusam, que aprontam no mundo invisível, além desses, existem outros piores, que estão presos, ficaram presos, acorrentados, está escrito aqui, guardados em trevas para o dia do juízo. Dá a entender que é uma categoria, um grupo de anjos muito mais terríveis do que anjos caídos, muito mais terríveis do que esses que nós temos ao nosso redor. E às vezes a gente sente a opressão cara a cara. Vou falar uma coisa sobre os anjos caídos ou os demônios, talvez tirar dúvida de pessoas. Já tive assim caso. Uma certa vez nós estávamos fazendo batismo quando eu ainda morava em São Paulo, e era um batismo num lago, parecido daqueles grandes canyons americanos. Era uma pedreira,
Era um lago assim, cercado de rochas, por todos os lados. Lindo, sabe? Parecia um cânion. E aí nós estávamos andando na beira daquele lago alto, um barranco alto, uma beirada assim. E aí uma irmã falou, olha, tinha uma senhora